Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Bom, o tema durante toda essa semana vai ser a apresentação praticamente do Senhor a nós, manifestando ao nosso coração que o nosso Deus deseja ser conhecido, deseja se revelar. Então, nós conhecemos a Deus, né? Deus é conhecível não apenas pelo desejo humano de conhecê-lo, desejo esse que, graças a Deus, Ele colocou em nós, em nosso coração. Então, louvado seja Deus por esse desejo que temos todos de conhecer a Deus, conhecer a verdade, conhecer o amor, conhecer a graça, a eternidade, a beleza. Então, tudo isso é um convite de Deus em nosso coração, faz parte de nossa natureza, e isso não foi rompido pelo pecado. O pecado rompeu em nós a vida eterna, rompeu em nós a sabedoria, rompeu em nós a boa vontade, rompeu em nós o conhecimento pleno do bem, rompeu em nós porque nos deixou suscetíveis às paixões, mas não tirou de nós a nossa natureza que nos dá a faculdade para amar, né? Para conhecer a Deus, para desejá-lo. Então, todo homem deseja a Deus, por mais que às vezes possa bater na porta errada e às vezes pode também descreditar esse grande desejo de sua alma de conhecê-lo. Então, tem homens que desejam conhecê-lo, sim, mas negam isso para si mesmos, né? E vivem então uma grande amputação de suas almas, de suas faculdades naturais. Mas nessa semana, Deus fala que não apenas esse desejo, esta vontade contemplada em nosso coração, nos ajuda a conhecê-lo, mas o fato de Deus também desejar revelar-se. Então Deus revela-se na natureza, no que cria, né? Na dimensão de seu amor criativo revelado a nós, para que nós nos deleitemos disso, né? Com um olhar contemplativo. Então Deus é visto em suas leis, na lei natural, na lei divina, né? Na obra criada, no próprio homem. Somos feitos à sua imagem e semelhança, homem e mulher Deus nos criou, nisso nós contemplamos também a Deus, em tudo isso, mas também em toda a verdade revelada por Cristo à sua igreja. Então, nos sacramentos, na palavra, na tradição, nos ensinamentos, no dogma, né? Em tudo isso, na doutrina, Deus mostra o seu coração. E o homem então pode conhecê-lo. E conhecendo, relacionar-se com Ele. E relacionando-se com Ele pode mudar, converter-se. Então, se na semana passada o objetivo das nossas meditações era fazer discernimento entre o bem e o mal, conhecer o que é bom, conhecer o que é mal, para o bem desejar e para o mal rechaçar, nessa semana, conhecer a Deus, né? E potencializar, assim, as virtudes que mais perpetuam esse conhecimento de Deus, fazem adesão à sua lei, à sua vontade e também geram em nós caridade, amor por Deus, né? Esperança também porque nos lançam com prontidão para a nossa vocação à santidade e também porque alicerçam em nós a fé que torna-se então constante. Outra coisa, eu vou pedir perdão a vocês porque eu tô meio gripado, resfriado, né? Então às vezes a voz pode cortar, posso tossir, espirrar. E eu não costumo fazer muita edição do vídeo, né? Cortar os erros aí. Então vai do jeito que Deus providenciou, vai, né? Para vocês aí. Então, se acontecer, já estão sabendo, né? E no dia de hoje, a liturgia vai nos ajudar bastante nesse propósito, como nós temos conversado, né? De mostrar uma face de Deus, a face do Senhor para nós, né? Então, como nós somos amados, é tanto que na meditação de São Tomás de Aquino para a Quaresma, que está aqui, a gente vai perceber que até os pagãos, né? Ou seja, não apenas os hebreus, os judeus, né? O povo da aliança antiga, conheceu Jesus e participou da sua paixão, né? Sendo perdoados e redimidos ali na cruz do Senhor. Não apenas eles, mas também os pagãos tiveram a sua parcela, né, de imposição de pena,
de deboche, né, de acusação. Então também eles foram redimidos lá do alto da cruz, quando Jesus disse: perdoai-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem, não sabem quem estão negando, não sabem a fé que também é para eles, né? Então, perdoai-lhes, Senhor. Então também ali nessa meditação aqui a gente vai perceber que Deus deseja revelar-se não apenas aos judeus, né, que é o povo da aliança que realmente veio para ser redimido por nosso Senhor Jesus, mas para todos os homens e mulheres. Então, quando o Senhor fala isso aqui na meditação, a gente percebe que de todas as maneiras Deus deseja ser muito conhecido e muito amado, né? Então, concorda bastante aqui com o texto de São Tomás destinado para nós hoje. Peçamos então a São José nessa novena que chega hoje no 8º dia, que nos encoraje, né? Hoje nós pediremos intercessão pelos enfermos. Então, a maior enfermidade que um homem pode ter em sua vida é a de negar-se a conhecer a Deus, de negar-se a ouvir esse chamado no seu interior que deseja conhecer a Deus, né? Fazer essa amputação de sua alma, de sua vontade, para não aproximar-se do sagrado, não aproximar-se da verdade, né? Ter receio de melhora, ter desesperança de cura, ter desesperança de que a doença vá-se embora. Que doença? A doença da falta de conhecimento, da falta de beleza, da falta de vida, né? A enfermidade, toda enfermidade potencialmente ou reduz a tua capacidade de vida, né? Reduz as tuas faculdades, reduz tua prontidão, ou acaba promovendo a morte, né? Acaba com a tua prontidão para qualquer coisa. Assim não é a doença? Então, a doença mental, física, espiritual promove um arrefecimento da natureza humana, um apagar-se, né? Um diminuir-se, né? Coloca de cama, dá febre, indispõe para o falar, indispõe para o comer, indispõe para o vestir, indispõe para o sair. Então, São José hoje vem para ser consolo dos enfermos, né? Ele que com certeza curou a enfermidade do mundo inteiro ao alimentar em sua casa o trigo que iria servir de alimento para o mundo inteiro, que é Jesus. Ele curou então os famintos, os sedentos, os desnutridos, os fracos, os tímidos, né? Aqueles que se tornaram, por causa da doença espiritual, afastados da graça. Então São José conviveu com a graça e permitiu que ela chegasse à idade madura para ser colhido, para ser então triturado, para tornar-se pão da vida e ser alimento de todos os homens. São José, por isso, é consolo de todos os enfermos. Peçamos então por todos os enfermos que conhecemos, aqueles que pediram a sua oração, né? Pelos que estão em leitos de hospital, esperando por cirurgia, esperando que suas dores venham a passar. Rezemos pelas mães que estão esperando seus filhinhos, né? Que a sua gravidez seja abençoada, que cresça em graça, sabedoria, que nasça com saúde. Peçamos pelos idosos, né? Que sejam tratados com respeito em toda a dimensão de sua vida e encorajados sempre ao amor. Peçamos pelos que se encontram mais abatidos, desamparados, os que estão enlutados ou que sofrem depressão. Em especial eu peço pela minha irmã, a Kelly, e toda a sua família, que passam agora a perda de um ente querido, né? Que o Senhor receba tanto esta alma no paraíso, como também console o coração da saudade que é bem-vinda, mas que também lança em nós a esperança para a santidade. Também pedimos pelo Santo Padre o Papa, que está enfermo, né? Que o Senhor possa recuperar plenamente a sua saúde. Também pedimos pelo Tiba, que a sua família também viva esse grande testemunho de recuperação plena. Também eu peço em especial pelo Frei Gilson, para que o Senhor sempre capacite sua boa vontade, seu coração, na missão que abraça, né? Levando milhares de brasileiros para a oração nas madrugadas, adorando Jesus, rezando o rosário, pedindo por uma vocação de santidade e de conversão. Que o Senhor sustente sua vida, Frei. Deus o abençoe, quer dizer, sua bênção.
Peço pelo meu pároco, Padre Marcelino, por toda a paróquia, né, Santíssima Trindade do Gama, que Deus nos abençoe e nos encoraje sempre para o amor. Então, por todos vocês que estão aqui na live também, na live ou no vídeo, e também pelas suas intenções. Se você quiser colocar alguma escrita aqui, pode ter certeza que durante o rosário e a participação da missa, eu rezarei por suas intenções, tá bom? Então, vamos lá, pedir a São José que nos ajude, nos conduza, né, a curar a nossa enfermidade pelo conhecer de Deus, que quer manifestar-se a nós. Compassivo São José, esperança dos doentes e necessitados, valei-me em todas as enfermidades e tribulações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alcança-me plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende-me também para mim e para todos pelos quais rezo essa novena a cura das enfermidades espirituais, que são as paixões desordenadas, fraquezas, faltas e pecados, e protegei-nos contra as tentações do inimigo de nossa salvação. Amém. Rogai por nós, São José, consolo dos enfermos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Faça o seu pedido. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes a escolher o bem-aventurado São José para esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora vamos meditar, no Evangelho de hoje, que é bem curtinho, bem curtinho, mas muito significativo. E fala exatamente sobre esse convite à perfeição, à união plena com Deus, por meio do conhecimento, de como é seu coração, que é plenamente misericordioso. Então o Evangelho está em Lucas 6, versículos de 36 a 38, e diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Uma das primeiras coisas que a gente aprende a respeito de Deus, a respeito do nosso Senhor, é que podemos dirigir a Ele as nossas preces. Que Ele é uma pessoa com a qual a gente pode se relacionar. Então, é bem natural que desde pequenos somos encorajados por nossos pais, e até por um desejo natural mesmo do homem, de comunicar-se. E a comunicação feita na oração, ela é bem assim, Papai do céu, A gente traça o sinal da cruz, a gente dirige o nosso coração a Deus, chamando-o de Pai. E Jesus ensina a fazer exatamente isso. Então está aí uma verdade conhecível de Deus. É que Ele é uma pessoa com a qual nós podemos nos relacionar, e o relacionamento, o tipo de relacionamento que se estabelece com Ele é de paternidade. Ele é nosso Pai. E geralmente, quando nós somos encorajados a iniciar a nossa vida de oração, somos ensinados a fazer nossa petição. Ou seja, nós pedimos ao Pai como qualquer filho pede ao seu pai, de maneira confiante, de maneira segura, de maneira contínua e de maneira respeitosa. Então, existe, em tudo isso que Jesus falou hoje, um relacionamento que se estabelece desde o princípio entre o coração humano, daquele que reza, daquele que é dado a conhecer a possibilidade de dirigir-se a Deus por meio da oração. A gente estabelece que existe um relacionamento de pai e filho. Ora, nesse relacionamento de pai e de filho, geralmente a bondade
vai sendo construída em nosso coração, a gente vai percebendo a bondade de Deus, primeiro por isso, porque Ele se deixa conhecer. Depois, porque Ele tem a generosidade de ser chamado de Pai. Ele nos ensina a ser chamado de Pai. Depois, porque Ele pede que venhamos a pedir. Jesus mesmo ensina, né? Quando rezares, dizei: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, existe já no início, né, desse relacionamento uma relação de troca, onde eu reconheço que Ele é Pai, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é cheio de glória, que Ele pode tudo, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tudo isso é conhecer a Deus, tá percebendo? Eu vou conhecendo a Deus. E na vida eu vou experimentando a sua bondade. E eu vou percebendo que Deus tem esses caracteres aqui, né? Por que eu aprendo e continuo a pedir a Deus? Porque eu aprendo que Ele não julga, né? Mesmo sendo o juiz, o grande juiz, se Deus estivesse mais pronto a julgar conforme merecem as nossas ações, conforme merece o nosso dia a dia, conforme merecem os nossos pecados, quem estaria vivo, né? Ninguém. Ninguém estaria vivo. Então, a gente percebe que Deus, sim, será o nosso juiz ao fim de nossa vida, ao fim de todas as coisas, mas que este tempo de Kairos, no qual Deus tem agido e nos formado e nos educado a conhecê-lo, Ele não tem exercido o julgamento que merecemos. Alguma coisa torna-se maior aí nessa prática, que é a misericórdia. E o início do Evangelho fala: sede misericordiosos. Então, a gente vai aprendendo no nosso relacionamento com Deus, primeira coisa, que Ele não tem julgado como merecem as nossas faltas. Não tem também condenado, como se diz no versículo 37. Então, não tem julgado, não tem condenado, mas tem exercido perdão, né? Perdão. Além disso, tem dado ao nosso coração tudo, porque as respostas da oração são sempre essas. Sim, de prontidão, filho, tá certo? Você está em comunhão com o Espírito Santo, é isso mesmo que é bom para você, toma, né? Ou então, não, filho, que isso? Isso aí não faz bem para você, não. Vou te dar algo melhor, né? Vamos aprender aqui devagarinho a pedir, porque isso aí que você pede não faz bem a você nem ao próximo, então eu não vou fazer. Ou, sim, tá certinho, é isso mesmo que você precisa, mas não hoje. Você não vai saber acolher a graça nem sustentar a cruz. Então toda resposta de oração é boa, porque contempla uma vontade que é perfeita, que é a de Deus. Então a gente vai percebendo que Deus é grande doador. O tempo inteiro está doando, principalmente ao que pede. E olha o que faz Deus. Nós que merecíamos um julgamento, e por esse julgamento uma condenação, e por essa condenação a morte, não recebemos nada disso. Recebemos grandes dádivas, resposta para todas as orações que fazemos, e ainda recebemos uma medida boa, calcada, sacudida, transbordante. Sabe o que é isso? É quando você pega, por exemplo, uma bacia e para caber uma massa de bolo dentro, você bate bem todos os ingredientes para que fique sacudido, fique bem calcado e caiba mais substância ali dentro. Assim é Deus com a gente. Não existe nada, sabe, um lugar vazio, tem mérito nenhum, tem graça nenhuma. Aí Deus vai fazendo uma medida calcada, sucada, colocando dentro da gente, por meio do batismo, por meio da Eucaristia, por meio da confissão, por meio do crisma, no qual recebemos os dons do Espírito Santo. Então Deus vai nos transformando e nos enchendo. É um grande doador de dons, é um Pai providente, é um Pai que tem uma ótima governância, que é poderoso, forte, mas é benfazejo e misericordioso, e sabe que aonde existe a nossa pobreza, Ele vai provocar um enriquecimento de nossa alma. Então,
Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada em nosso colo. Então, veja, Deus nos mede assim. E Ele fala que o fruto do conhecer a Deus desse jeito é que passemos a medir os outros do mesmo jeito que Deus nos mede. Então a gente pode até medir que o outro tenha muitas coisas erradas, mas sua posição não é a de julgar. nem provocar condenação. E muito menos esquecer o perdão, se essa pessoa volta atrás no discernimento. Lembra-se da conversão fraterna, na qual Jesus ensina que você deve um a um, chegar lá, emendar-se com seu irmão e escutá-lo com diligência? Pois é. É isso. E seremos perdoados, ou seja, se espera de nós também o perdão. Porque com a mesma medida que fomos medidos por Deus, devemos medir os outros. E do jeito que eu meço os outros, eu serei medido por Deus. Meu Deus, além de ser tão benfazejo, tão bom, tão maravilhoso, Deus ainda por cima é didático e verdadeiramente justo. Ele espera de nós uma grande misericórdia, a misericórdia que Ele mesmo exerce. Lembra-te que para amar como Deus espera que venhamos a amar, só poderemos amar se amarmos com o amor dele e não com o nosso. Nosso amor é posse, o amor de Deus é libertador. Então é isso. Assim a gente percebe que Deus nos ama a este ponto. Rezemos então a meditação de São Tomás de Aquino, no qual essa bondade de Deus se revela também aos pagãos. Era apropriado que nosso Senhor sofresse da parte dos pagãos, e entregaram aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado. Pelo modo como se dá a paixão de nosso Senhor, seus efeitos são prenunciados. Em primeiro lugar, a paixão de nosso Senhor teve por efeito salvar os judeus, muitos dos quais foram batizados com sua morte. Em segundo lugar, por conta da pregação dos judeus, os efeitos da paixão passaram também para os pagãos. Houve, portanto, certa adequação no fato de a paixão de nosso Senhor ter começado com os judeus e depois, com os judeus, o entregando adiante, e ter sido completada pelas mãos dos pagãos, para mostrar a abundância do amor que moveu o sofrer. O Cristo, na própria cruz, pediu misericórdia para os seus torturadores, e já que ele desejava que tanto os judeus quanto os pagãos percebessem essa verdade a respeito de seu amor, ele também desejou que ambos tivessem parte em fazê-lo sofrer. Foram os judeus, e não os pagãos, que ofereceram sacrifícios simbólicos da antiga lei. A paixão de Cristo foi uma oferta através de sacrifício, uma vez que o Cristo padeceu na sua morte por sua própria vontade, movido por caridade. Mas até onde pensavam aqueles que o puseram para morrer? Eles não estavam oferecendo um sacrifício, mas sim cometendo um pecado. Quando os judeus declararam: "Não nos é permitido matar ninguém", em João 18, versículo 31, é possível que tivessem várias coisas em mente. Não lhes era permitido matar ninguém por conta da santidade da festa que eles tinham acabado de começar a comemorar. Talvez eles quisessem que o Cristo fosse morto por uma outra transgressão da própria lei, mas como um inimigo do Estado, porque ele se tinha feito rei, uma acusação contra a qual não lhes cabia jurisdição alguma. Ou então, pode ser que eles tenham querido dizer que eles não tinham o poder para crucificar, que era o que eles desejavam em seu coração, mas apenas de apedrejar, do modo que eles depois apedrejaram São Estevão. Ou, ainda, o que é mais provável de tudo, que os conquistadores romanos lhes tinham tirado o poder sobre a morte e a vida. Belo isso, né? De fato, Deus nos faz tão próximos, principalmente nos convidando para conhecer seu coração na oração, mas se nós não conhecermos na oração, ainda assim, no seu sacrifício, na sua paixão, Deus revela que Ele ama todos os algozes e deseja a redenção de todos, e estende o seu perdão no máximo de seu sofrimento
para todas as almas que, por ignorância ou por maldade e perversidade, não desejam salvar-se, mas Deus mantém o desejo de apresentar-se aos homens. Porque Ele tem um coração gigante, imenso. Sua misericórdia é insondável. Lembre-se, muitas vezes nós não vamos entender por que Deus é tão bom. É porque ainda existe alguma coisa de pecado em nós. Mas não precisa entender tanto assim. É só deixar-se amar. Deus abençoe você, tenha um santo dia e até amanhã.